Fala pessoal, tudo bem com vocês? Caleri em definitivo, Galopo chegando, John pro gol, retornos importantes e uma preocupação. Vamos falar do tricolor paulista? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A semana começa com uma ótima notícia para o torcedor do São Paulo, a renovação, a extensão do contrato, a assinatura de um novo contrato, como queiram. Jonathan Caleri é jogador do São Paulo até 2025. Ele tinha um empréstimo até o final dessa temporada somente com o Deportivo Maldonado, que é o clube que detém os direitos federativos, do jogador, mas com uma opção de compra de 3 milhões de dólares que o São Paulo deveria adquiri-lo ao final desse empréstimo. Na verdade, já teria uma exigência por conta de metas estabelecidas em relação a jogos disputados e vamos combinar que 3 milhões de dólares por um atacante como o Jonathan Caleri é praticamente de graça. Isso, obviamente, dentro dos parâmetros do futebol. A gente está falando de 16 milhões de reais, não é um valor que todo clube tem nos cofres imediatamente, mas eu sempre digo que o jogador que custa caro é aquele que você paga muitas vezes um valor próximo disso, gasta um salário mensal muito superior e o cara não joga. Aquele cara que joga, resolve os teus problemas, faz gols, colabora, é um cara bom de grupo, é ídolo da torcida e tudo mais, esse cara não custa dinheiro. Esse cara você tem que fazer todos os esforços para mantê-lo. E o Jonathan Caleri é um negócio inexplicável, um caso de amor com a torcida do São Paulo desde que ele pisou aqui a primeira vez em 2016, rodou por outros clubes, na Europa inclusive, não teve o mesmo aproveitamento e a torcida sempre pediu a volta do Caleri. A cada janela de transferências era o Caleri nos trending topics do Twitter por causa da torcida do São Paulo pedindo a contratação desse jogador. E se justifica, né? A gente tá vendo ele nessa temporada, o cara já tem 19 gols. Nós estamos em julho, ele já tem 19 gols, 10 no Brasileirão. É impressionante. Mesmo que ele tenha passado alguns jogos aí sem marcar gols, mas agora no jogo contra o Goiás já foi lá, deixou o dele também. E ele não faz só isso, A gente viu muito em confrontos eliminatórios, ele é um cara muito importante no embate com os zagueiros, em estar sempre preocupando a defesa adversária, abrindo espaços. Ele é um touro, de forte, o cara que abre espaço não só para ele poder fazer os gols, mas para os companheiros que chegam. É um cara que se justifica. E vamos combinar, 3 milhões de dólares que serão pagos aí em 3 parcelas anuais a partir de 2023, a partir do ano que vem, ou seja, o São Paulo paga 1 milhão de dólares em 23, mais 1 milhão em 24 e mais 1 milhão em 25. Tá realmente, era obrigação da diretoria fazer esse negócio com o Jonathan Caleri, que agora é do São Paulo Futebol Clube até 2025, em definitivo, não vai embora, tá tudo certo aqui, vai ficar por mais tempo marcando gols. Vamos seguir falando de mercado, Era um jogador que já estava aqui, mas tem outros que podem chegar. O Giuliano Galopo, o argentino de 23 anos, esse aí, na verdade, deve ser anunciado, talvez até já tenha sido quando você estiver assistindo esse vídeo. Não sei em que momento você está acompanhando aqui o conteúdo, mas jogador do São Paulo, tá tudo certo, São Paulo tá fazendo um alto investimento, A gente tá falando aí de 6 milhões de dólares que o São Paulo tá gastando nele, mas aí tem um detalhe importante. O São Paulo está contando com o apoio de um patrocinador para bancar essa contratação. Por ser um jogador jovem, muito de ótimas referências, inclusive com uma possibilidade de revenda, o São Paulo consegue um aporte de um patrocínio para poder contratar e ir forte na janela e buscar um jogador desse quilate. O Rogério Ceni foi questionado, por exemplo, no jogo de sábado, se não dava para contratar um zagueiro. E aí ele veio com a resposta. Às vezes você prioriza um setor, ou você quer fazer contratações, mas o patrocinador chega e diz, não, eu preciso desse cara aqui. Eu quero, porque esse cara aqui vai me render frutos em termos de marketing, de visibilidade, de reaver esse dinheiro numa futura venda, que é o caso do Galopo. E é por isso que o patrocinador consegue o dinheiro para contratar nessa função, nesse setor. Até para suprir a ausência do Sara, Dá para dizer que em características é um cara muito semelhante, porque ele é um versátil polivalente, um cara que atua em todas as frentes. Dizem que ele atua do 5 ao 10. Ele joga em todas as funções do meio-campo, joga aberto, ele tem muita qualidade mesmo de se desdobrar ali do meio para frente e ainda faz gols, Nessa temporada aqui, ele tem 8 gols em 27 jogos.
É muito versátil o Galopo do Banfield, que está sendo contratado aí pelo São Paulo. Então o anúncio é questão de tempo e o São Paulo segue no mercado para outras posições, como por exemplo um zagueiro, até para suprir a ausência do Arboleda durante o ano. E aí, como disse o Rogério, você não tendo o Arboleda, os teus outros zagueiros precisam jogar mais. Jogando mais, a tendência é que eles lesionem, que foi o que aconteceu com o Miranda, o Léo, e aí ele perdeu o Diego Costa suspenso, cara, e aí ele perdeu todo mundo, né? Teve que promover os meninos Luizão e Beraldo aí a jogos mais difíceis. Eu já vou falar, inclusive, desses zagueiros do São Paulo, mas antes, para não deixar escapar sobre o mercado, o goleiro John foi assunto, né? Do domingo para essa segunda-feira, meu parceiro André Hernan trouxe a notícia, porque o John foi tirado da lista de relacionados do Santos para o jogo contra o Fortaleza, o empate em 0-0, por conta dessa negociação. Imediatamente depois da notícia veiculada, o Santos publicou uma nota dizendo que recebeu ofertas de um clube da Série A e que recusou a oferta. Eu até durante a live estava acompanhando aqui no final de semana essas notícias, já imaginava que isso tinha sido porque o Santos classificou a oferta como não satisfatória. Eu entendi como uma recuada estratégica. Não é que ele não vai sair, é que assim, esse valor não. Então, por enquanto, a gente não vai negociar, mas se vocês tiverem um valor a mais, aí a gente pode ver o que pode acontecer. O John, obviamente, entende uma possibilidade interessante, mas como disse o meu próprio amigo André Hernan, ele não quer sair pela porta dos fundos, ele quer deixar tudo tranquilo, quer que seja bom para o clube também. Ele só pediu para não ser relacionado porque estava no meio de uma negociação, então isso foi respeitado pelo clube. Então o que acontece? Nesse momento, o Santos disse que não, mas o negócio não está impedido de acontecer. Pelo contrário, o São Paulo agora vai preparar uma nova oferta, uma contraproposta para ter o goleiro John. Seria fantástico, gente. Aí tô dando a minha opinião, porque o Jandrei, eu não acho que o Jandrei seja um cara afirmado no gol do São Paulo, acho que talvez viva o seu melhor momento no gol, em termos de titularidade, isso é fato, mas não acho ainda que seja um cara afirmado. E o John, cara, sempre que o Santos recorreu a ele na ausência do João Paulo, muita gente até questionava, né, se ele não era melhor que o João Paulo, e depois o João Paulo decolou, né, voou, hoje é um dos principais goleiros do Brasil. Mas o John disputou até a final da Libertadores, né, Santos e Palmeiras, tomou aquele gol do Breno Lopes lá no último minuto, enfim, algo que ele não teve culpa. De resto, é um cara que já tem rodagem, já tem experiência, mas ele quer jogar, evidentemente. E se ele fosse para o São Paulo, eu não sei se ele seria titular imediatamente, mas que ele iria disputar essa titularidade com o Jandrei, daqui a pouco até assumir a função, isso eu não tenho dúvida. E como a gente sabe que o São Paulo tem um técnico que entende muito da posição, eu acho que para o goleiro é uma grande honra, né, você ser treinado pelo Rogério Ceni. E o Rogério ter pedido o John, isso realmente é algo que mexe com o jogador. Então esse negócio não está descartado não, tá? Foi só uma recuada estratégica do Santos para que haja uma negociação maior. O Hernan até falou que a proposta chegou próxima dos 8 milhões de reais. O Santos achou baixo, que é um valor que o Santos vendeu o Marinho para o Flamengo, vendeu o Pituca para o Japão, e o São Paulo foi lá e tentou contratar por esse valor. O Santos deu uma recuada, só que o Santos vive um problema financeiro terrível, né? Então daqui a pouco, se a gente, né, bem conversadinho, essa história pode rolar. Agora, falando sobre jogadores que podem voltar nesse jogo contra o América Mineiro, quinta-feira, Copa do Brasil, obsessão do São Paulo, né? São Paulo não tem esse título, o Rogério Ceni não tem esse título. O Léo e o Miranda provavelmente retornam. Eles estão se recuperando aí de lesões musculares, o que vai dar um fôlego para o Rogério Ceni, especialmente na defesa, né? Não que o Luizão e o Beraldo estivessem indo mal, o Rafinha improvisado ali no setor, mas dá uma outra tranquilidade você ter o seu trio de zagueiros titular, né? Léo, Miranda e Diego Costa. Aí você começa a organizar o teu time dali para frente. Ou até mesmo se precisar deixar um no banco de reserva, você ganha mais opções, né? Enfim, o Jandrei ainda é dúvida. Ele tá com aquela dor nas costas, né, e tudo mais, se ausentou em 2 jogos, o Thiago Couto não foi bem, não que ele tenha culpa em todos os gols, mas ele tomou 6 gols em 2 jogos e realmente no mata-mata você não pode tomar tantos gols, né? Porque aí se torna muito mais perigoso, você depende, né, desse cômputo dos 2 jogos, aí tomar gol é muito ruim. E aí tem então o Jandrei é dúvida ainda, a gente não sabe se vai jogar, e aí a má notícia é o Patrick, né, que vinha muito bem, talvez o seu melhor momento da carreira, talvez, nesse momento dele no São Paulo. Ele saiu aos 20 minutos do segundo tempo no jogo contra o Goiás e sentiu a coxa, saiu bem chateado, e uma lesão apontou um edema muscular,
provavelmente vai se ausentar aí por alguns jogos, é uma pena, mais um desfalque, é impressionante como o São Paulo tem tido problemas, inclusive lesões musculares. Então, esse é desfalque, tem alguns retornos, vamos ver como é que o Rogério monta o time dele aí para a próxima quinta-feira. E a tendência é que o Galopo, inclusive, seja inscrito a tempo da Copa do Brasil, mas aí, né, processo, passo a passo. O que vocês acharam dessas notícias do Diário Tricolor aqui? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!